Quantas vezes é que já disseste a ti própria que quando os miúdos crescerem eu começo, quando eu passar as férias eu começo, e na realidade nada vai mudar. Porque aquilo que tu tens que entender é que enquanto tu não mudares, as situações não vão melhorar. Para de ficar à espera do momento certo, porque esse momento certo ele nunca vai chegar. O único momento certo que existe é quando tu dizes sim, é quando tu decides colocar-te em primeiro lugar. E é exatamente isso que hoje vamos falar, sobre o compromisso, sobre a responsabilidade. O meu nome é Filipe Simões. O meu nome é Beatriz Jorge. Eu sou a Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a conseguirem manter. Tudo isto através de uma abordagem multidisciplinar e única de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Muitas mulheres ficam sempre à espera deste momento certo. E hoje aquilo que nós vamos falar provavelmente vai ser algo que nos vai... eu sei que é algo que eu sinto muito e que vocês também sentem muito, porque já falámos muito sobre isto. E porque é que isto nos afeta tanto? E isto, eu sei que isto nos afeta, sei que isto afeta-me a mim, sei que isto afeta a vocês, porque no fundo nós queremos o melhor para cada uma destas mulheres que nós vamos falar. E faz-nos um bocado de confusão, porque nós sabemos que conseguimos que esta mulher mude a vida dela, nós conseguimos que ela tenha estes resultados, só que por estas crenças limitadoras que ela própria tem, não é possível. E então eu sei que isso é algo que nos mexe aqui muito, porque nós somos muito focados em ajudar as pessoas que estão e que nos pedem ajuda, só que existem aqui crenças limitadoras que fazem com que estas mulheres não tomem esta decisão. E uma delas acaba por ser esta do não é o momento certo, não é? Portanto, que sentem que tem que existir um momento certo para esta mudança. E era isso, Ana, que se calhar começamos que eu queria te perguntar é porque é que muitas delas ficam à espera deste momento certo? Porque é o caminho mais fácil, ou seja, quando eu quero alguma coisa, eu vou ter que me esforçar para isso. E naturalmente eu vou ter que implementar mudanças, vou ter que hum, aprender a lidar com a frustração de algumas coisas que vão ter que ficar pelo caminho. Hum, ou seja, a mudança é construída por aquilo que a pessoa faz. E se eu arranjar estas desculpas, é quase como se eu cultivasse uma validação interna, que é: eu até quero, mas agora não é o momento certo, não é a melhor altura. Então, no fundo, é só uma forma das pessoas se protegerem da dor. Por um lado, é como esconder ou ignorar um bocadinho a dor que as pessoas sentem de estarem num sítio que não gostam de estar. Mas depois, por outro lado, o abafar a dor de eu saber que para eu conseguir mudar, eu tenho que fazer determinadas coisas e ainda não estou no ponto de disponibilidade para fazer essas coisas por mim mesma. Então, arranjamos estas desculpas quase como para nos perdoarmos a nós mesmas, mas no mau sentido, não no bom, porque no fundo não nos leva para lado nenhum. E na verdade as pessoas agarram-se muito a esta coisa de nunca é o momento perfeito, é quando os filhos crescerem, é quando o trabalho melhorar, mas depois numa fase de sobrecarga parece que vem logo outro ou aparece alguma coisa. E é importante que as pessoas percebam que elas nunca vão ter tanto tempo, ou melhor, elas nunca vão ter mais tempo do que agora. O dia vai ter sempre 24 horas e a semana vai ter sempre 7 dias. Eu posso escolher o que é que eu quero fazer com esse meu tempo e é isso que faz a diferença. Não há melhor altura. A altura ideal é quando eu efetivamente assumo o compromisso comigo mesma de saber que é isto que é melhor para mim e é isto que eu quero fazer. Então as desculpas servem simplesmente para me proteger desta dor de saber que a insatisfação e o sofrimento em que eu vivo é única e exclusivamente responsabilidade minha. E eu penso também que isso também vem muito também desta parte do perfeccionismo, não é? De ir em busca de um momento certo, é um momento perfeito, é um momento que acontece. A verdade é que se nós perguntarmos, e se eu perguntar a quem nos está a ouvir, ok, quantos momentos perfeitos é que tu tiveste ao longo da tua vida?
só 10, depois, tive ali uma fase, mas depois isto, porque a vida é isto. A vida é isto. A vida é, ok, está tudo bem, de repente já não está, de repente há isto, de repente ou os meninos ficam doentes, de repente ou há uma mudança de casa, ou há uma mudança de trabalho, ou há isto ou há aquilo, e portanto, a vida simplesmente a acontecer. E portanto, o momento certo, ele nunca vai chegar, não é? E isto acaba por ser quase como uma falsa esperança que a pessoa começa a alimentar-se a ela própria por um medo deste desconforto, um medo de se colocar como prioridade, o medo de se colocar em primeiro lugar, não é? E isto advém exatamente também muitas vezes deste perfeccionismo, de achar que, não, eu agora, por exemplo, ok, falando aqui no caso de pessoas que querem entrar, por exemplo, e querem fazer uma transformação corporal, de que eu tenho que ter o tempo todo, não, eu tenho que conseguir dedicar a 100% a isto. Quantas vezes é que nós já não ouvimos isto, não é? Tipo, não, eu tenho que me estar a dedicar a 100%. E quando ouvimos isto é logo tipo, olha, esquece, isso é uma grande mentira. Tipo, tu estás a contar-te uma grande mentira a ti própria. Tu achares que tens que estar aqui a 100%. E se não estiveres aqui a 100%, que não vale a pena fazer. Isto é uma das maiores mentiras que elas contam a elas próprias. Porquê? Porque é esta sensação do perfeccionismo que é o que está a fazer. Olha, então por causa disso tu nunca vais conseguir arrancar. É exatamente por causa disso tu nunca vais conseguir fazer as coisas que tu sabes que tens de ter feito. Porquê? Porque se estás à espera sempre do perfeccionismo para fazer as coisas, se calhar podes fazer durante um tempo, depois vais deixar de fazer e depois vais ficar preso neste ciclo eu, que é só quando as coisas estão perfeitas é que tu fazes. Então, e depois estás sempre constantemente cima e 10, cima e 10, cima e 10. E não aprendes como manter, não é? Yeah. Por isso é que eu preciso fazer essa pergunta, e era o que tu estavas a dizer, e é mesmo verdade, que é se questionarem o que é o momento ideal, não é? E se tentarem idealizar o momento ideal daqui para a frente, quando é que ele poderá surgir? É quando, não é? Desconstruir esse pensamento e pensarem sobre, refletirem sobre esse pensamento que se calhar está aqui solto e nem tem uma razão tão forte de existir, permite-as ver que ele não vai existir, não é? Ou se existir é daqui a 40 anos, mas e quê? Durante 40 anos vais continuar a viver assim? Ou vais perceber que isso não é uma realidade e que não vai ser uma realidade e ajustar então hum, um plano mais realista. E depois eu sinto que com algumas mulheres, é realmente, desresponsabilizarem-se e estarem constantemente a colocar a culpa no outro. É importante lembrar às pessoas que o meu bem-estar é única e exclusivamente responsabilidade minha. Não são as outras pessoas que têm que arranjar tempo para eu conseguir ir treinar. Não são as outras pessoas que têm que me pôr à frente uma refeição equilibrada. Não são as outras pessoas que têm que, de repente, olhar para mim e dizer: Tu mereces muito, então eu vou pegar em todas estas tarefas para tu ficares a descansar. Isto é responsabilidade minha, cada um é responsável pelo seu próprio bem-estar. Então, se eu quero esta vida para mim, se eu sinto que mereço e é isto que eu preciso, sou eu que tenho que colocar os meus limites, sou eu que tenho que definir quais são as minhas responsabilidades e sou eu que tenho que identificar quais são as coisas que eu quero incluir na minha vida. Não tem que ser os outros a facilitar-me o caminho, sou eu que tenho que me comprometer comigo mesma e decidir aquilo que quero para a minha vida, porque depois eu noto muito esta coisa de ai, mas as pessoas à minha volta não facilitam, porque podiam olhar para mim e dizer: eu podia fazer isto para ela ter tempo para aquilo. Então, mas se a responsabilidade é tua, coloca tu o limite, diz tu que não vais fazer, diz tu que este tempo é teu. É importante que as pessoas se consciencializem que a responsabilidade pelo meu bem-estar é minha. Então, a obrigação de colocar limites e de abrir espaço para aquilo que é bom para mim é só minha, não é de mais ninguém. É isso, e de comunicar isso, não é? Ou seja, não esperar que as outras pessoas entendam o que deveriam fazer, que seria melhor para mim, não é? Porque cada pessoa também pensa de forma diferente. E não só o colocar a culpa nos outros, também é colocar a culpa em fatores externos que não obrigatoriamente pessoas, não é? Ou seja, colocar a culpa em o metabolismo, A ou idade, a sim, sim. idade, Exato. não é? Ou o tempo que estava a chover e então XY, não é? Portanto, isso é muito importante, porque é o que tu estás a dizer, é muito mais fácil eu colocar a culpa num fator externo em que eu não tenho controle, se não tenho controle não tenho que fazer nada para mudar, enquanto que se eu assumir que a razão pela qual eu não estou a conseguir chegar lá
são fatores internos e são coisas que eu tenho controle e posso mudar, então aí isso exige que eu encare a realidade de frente e que faça o que tenho que fazer para mudar. Sim, deixa-me só dar este exemplo que ainda esta semana aconteceu. A Sandra, uma das nossas meninas, dizia-me: Ana, depois de algum tempo aqui no programa, eu parei para olhar para trás e percebi que o tempo que eu tenho agora sempre foi o tempo que eu tive antes. Só que era muito aquela coisa de entrar às 9, sair às 5 e depois vou correr buscar a filha à escola e eu acreditava que não tinha tempo. E depois, quando comecei a estruturar a minha rotina, afinal eu tinha, eu não estava, era a saber utilizá-lo. É muito isto, ou seja, quando a pessoa quer, encontra uma solução. Sem dúvida. É isso, é. E aí, pegando naquele ponto que tu estavas a dizer, que é importante que todos temos as mesmas 24 horas. Todos temos 24 horas. Temos responsabilidades e compromissos diferentes, ok? E isso é perfeitamente normal e nós compreendermos isso, mas aquilo que nós vemos, e é aquilo que nós quando falamos disto, de que a pessoa quando diz que eu não tenho tempo, acaba por ser 99% das vezes é uma desculpa, ok? É uma desculpa. Com isto eu não quero dizer que as pessoas dizem, mas isso é porque tu não tens filhos, é porque tu não tens isto, e não sei o quê. Não, certo, eu não estou a dizer que o meu tempo é igual ao desta mãe, com 2 filhos, trabalho, casa. Eu não estou a dizer que o meu tempo é igual ao dela. Eu só estou a dizer é que existe priori- uma priorização diferente que ela pode fazer e que vai arranjar tempo, tal e qual como tu disseste com a Sandra, não é? Sim. Que ela achava que não tinha tempo, mas que fez essa organização e descobriu então assim o seu tempo, não é? Portanto, e isto é importante as pessoas não ficarem-se, não se protegerem, não é? Não tentarem colocar-se por trás de uma coisa que é, não, mas eu tenho este trabalho, ainda tenho a casa, ainda tenho depois isto para fazer, ainda tenho depois os miúdos, etc. E colocarem-se como uma defesa que depois não vai ajudar em nada para tomarem ação e para mudarem a vossa vida. Queria pegar também no outro ponto que nós estávamos aqui há pouco a falar, ahm, desta situação da culpabilização e da responsabilidade. Porque recordo-me perfeitamente e acho que nunca mais me vou esquecer desta chamada, desta consulta de avaliação que uma vez fizemos numa aluna que queria entrar para o programa, que queria perder cerca de 10 quilos, ahm, e que a chamada toda que eu fiz com ela foi constantemente a culpabilizar o filho pelo facto dela não conseguir emagrecer. A culpabilizar o próprio filho pelo facto, porque ele agora tem explicações e eu não consigo fazer nada. E depois quando ele chega à casa, ele quer o chocolate, eu quero isto, e ele quer este jantar, e eu tenho que fazer, porque depois ele quer pizza, e eu tenho que fazer, porque depois ele quer isto, e eu tenho que fazer. Então foi a chamada toda a passar a culpa e a responsabilidade para uma criança de 10 anos, que, alerta, é filho dela. Não é? E eu cheguei ao final da chamada e disse, olha, eu gostei imenso de falar contigo, mas na realidade nós não te vamos conseguir ajudar. Porquê? Por causa disto, disto e disto e disto. Se estiveres disposta a passar esta barreira e assumir a responsabilidade, então nós teremos todo o gosto em ajudar-te. Mas sem isto e isto acontecer, não vale a pena, nós não te vamos conseguir ajudar. Eu não te vou conseguir ajudar e fazer com que tu percas estes 10 quilos. Porque é isso é que está-te a impedir com que tu percas os 10 quilos. E a verdade foi que a pessoa não aceitou, não quis mudar e hoje em dia também continua exatamente na mesma situação. Mas esta é que é a grande importância, que as pessoas têm que começar a olhar mais para dentro, não é? Portanto, e é aquilo que tu estavas a dizer há pouco, Bia, que é a quem nós apontamos o dedo é quem tem poder sobre nós, não é? Portanto, se eu aponto o dedo a dizer, não, a razão pela qual eu não consigo emagrecer é pela idade, é pelo metabolismo, é pelo meu trabalho, é pelo meu filho, então eu estou a apontar a quem tem poder sobre mim. Então eu nunca vou conseguir sair daí. Eu nunca vou conseguir sair daí. Mas a partir do momento em que eu deixar de apontar para as outras pessoas, em que eu começar a olhar o meu espelho e a dizer, não, a culpa, e isto é muito importante, que as pessoas olharem ao espelho e dizer, não, a culpa de eu estar nesta situação é minha, e eu aponto o dedo para mim,
Perfeito. A partir desse momento, essa pessoa vai começar a mudar. Porque ela entende que a culpa de eu, neste momento, ter mais 20 quilos, da minha vida estar assim, 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 é toda minha. Perfeito. Ainda bem. Porque significa que eu consigo mudar. Que eu tenho a responsabilidade e que eu a consigo mudar. Porque eu sou a única pessoa responsável para mudá-la. Perfeito. Então estamos no sítio certo para esta mudança, não é? E aqui é a diferença entre a culpa, não é? E de estarmos a apontar ou a responsabilização, não é? Sim, se o fator for externo, eu fico sempre num estado de inação, porque se é externo, tem que ser a parte externa a resolver o meu problema. Eu sei que custa imenso, eu vejo isto diariamente a acontecer. É difícil Yeah. eu contactar-me com o facto de que o meu sofrimento é culpa e responsabilidade minha. Ou seja, fui eu que me coloquei e que me tenho mantido nesta situação. É difícil nós percebermos que somos a raiz do nosso problema. Nós que nos fizemos mal, como Sim, quem diz. só que quando a pessoa consegue ver o outro lado, que é se fui eu que o causei, também sou eu que posso resolvê-lo, sou eu que posso levar-me para um sítio onde eu gosto mais de estar, onde me sinto melhor. É fundamental a pessoa perceber isto, não se ficar só pela primeira sensação negativa, que é normal, mas ver para além disso, utilizá-la a seu favor. Hum, porque enquanto eu colocar a responsabilidade no fator externo, eu nunca vou conseguir fazer absolutamente nada. E, 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 e quanto mais fizermos isso, porque a verdade é que uma pessoa que faça isto em termos da alimentação ou do treino, ou quer que seja, a probabilidade é que também faz isto em tudo, né? Do No género. resto da vida dela, Eu não nas outras consegui aquele situações. emprego porque, sei Exato. lá, o outro tem contactos, por exemplo. Ou seja, é sempre mais fácil, não é? Eu arranjar uma razão, uma resposta para a minha falha ou para aquilo que eu não consegui alcançar lá fora do que cá dentro, porque é sentar-me com o desconforto de saber que eu é que não fiz por, eu é que errei, eu é que me deixei ficar aqui. Mas é isso, ou seja, é um padrão que tem que ser quebrado em todas as áreas, não é? E isso impede a pessoa de crescer. Este perfil de pessoas centra-se muito nas circunstâncias da vida, não é? E, porque nós não temos capacidade de controle. É verdade que eu controlo muito pouco daquilo que me acontece, mas eu controlo o essencial, que é aquilo que eu escolho fazer com o que me acontece. Como É eu só reajo, isso não que é? eu preciso, ou seja, eu não preciso de controlar o mundo e a vida toda à minha volta. Desde que eu tenha certeza que, independentemente daquilo que me acontece, eu vou escolher o que é melhor para mim. Eu vou escolher lidar com esta situação da melhor forma para mim. Ou seja, é canalizar para aquilo que controlam e efetivamente perceber que a situação vai ter o impacto que eu deixar que tenha na minha vida. Por isso é que duas pessoas, perante a mesma situação, podem ter reações e consequências completamente diferentes. Não é não é a situação em si, é a forma como a pessoa reage à situação, aquilo que escolhe fazer com. Eu gosto de dizer que na vida é 5% é aquilo que te acontece, 95% é a forma como tu reages, não é? E advém muito disso, não é? Portanto, podemos ter duas pessoas que aconteceu exatamente a mesma situação, só que duas pessoas depois reagem de forma totalmente diferente. E aqui é a tal situação que é bastante importante, que é nós focarmos exatamente nisso. E não ficarmos focados nestes 5%. Porque estes 5% é que vai virar para a parte da vitimização, não é? É que tipo, eu não consigo por causa disto, eu não consigo por causa disto. Então estou constantemente sempre bloqueado nesse ponto, não é? O positivismo excessivo não é positivo, mas se nós tivermos esta capacidade de ver sempre o copo meio cheio em vez de meio vazio, eu vou sempre à procura de soluções, ou seja, voltamos um bocadinho a algo que é uma expressão que eu já utilizei num outro podcast, que é deixar de chover no molhado e perceber, ok, isto aconteceu, mas eu vou à procura de soluções, porque eu posso fazer alguma coisa para tornar isto melhor para mim. É não nos deixarmos também definir, não é? Sobre. Ou seja, o que eu quero dizer é não nos deixarmos definir sobre essas coisas que nos acontecem, do género. ah, Sei lá, eu tive dificuldade em gerir um excesso e acabei por ceder.
eu não tenho que fazer daquilo a minha identidade e assumir que aquilo sou eu e por isso eu não consigo mudar. Não, ou seja, também é retirar o peso das coisas e colocar aquilo como situações também, não sei se a palavra alteráveis existe, mas ou seja, que possam ser alteradas. Para dizer Eu acho que sim. não passa a existir. Mas é isso, ou seja, é não nos identificarmos obrigatoriamente com coisas que nem sequer fomos nós que definimos que queríamos que ser, ou não é? Portanto, é fundamental distanciarmos um bocadinho disso, de aquilo aconteceu, mas aquilo não sou eu. E novamente, acaba por cair sempre tudo na mesma questão, que é a questão do ganhar controlo, de assumir que eu posso mudar. É o clichê, eu não sou o que me acontece, eu sou Uhum. aquilo que eu escolho fazer com o que me acontece. Uhum. E se as pessoas tiverem bem presente esta noção, vão estar o seu próprio bem-estar e, sobretudo, a sua vida vai estar muito menos dependente daquilo que acontece à volta, porque eu pego em qualquer situação e trago-a para aquilo que é melhor para mim. Exato. E aí, pegando nesta parte, porque existem muitas estas. Isto está tudo associado também. E há pouco também nós estávamos a falar disto, da parte das desculpas, não é? Porque é que estas desculpas nos dão este conforto? Digamos assim. Acima de tudo, porque no fundo vamos projetar isso para outra pessoa, ok? Imagina alguém que fez alguma coisa de mal e te dá uma desculpa. Ou seja, é muito mais fácil para ti perdoar essa pessoa, né? Se ela te disser, olha, eu realmente fiz mal, mas fiz mal por causa disto. É aquilo que nós fazemos connosco, ou seja, se eu tenho noção que estou num sítio onde eu não gosto de estar, se eu assumir esta responsabilidade, eu tenho duas opções. Ou vou viver frustradíssima comigo, porque eu percebo que sou o meu maior problema, que sou a minha maior inimiga, ou então eu vou ter que agir, ok? Vou ter que mudar, obrigar-me a mudar. As desculpas desresponsabilizam-nos. Seja, eu até tentei, mas. E isto é um bocadinho aquelas pessoas que. Isto é um problema gigante, que são as pessoas que entram mas não vêm disponíveis para mudar. É só aquela coisa de eu fui, mas não resultou. Eu tentei, mas não consegui. Mas com que intensidade? Com que compromisso é que tentou? Efetivamente pôs as coisas em prática? Fez mudanças na sua vida, nos hábitos? Mudou a relação consigo mesma? Ou foi só para um programa para dizer que lá estava? E chegar ao final e dizer eu tentei, mas não consegui seja, é fugir um bocadinho ao sofrimento, à dor, Ou às vezes até apontar o dedo e depois dizer que a culpa é de X, Y e Z, não é? não é? Que é que eu não Porque eu consigo? vim quase como se por magia, por vir, a coisa vai acontecer só Exato, porque exato, cá exato. está. Não é? Sim, é o ter a consulta por si só já é o suficiente para me fazer para emagrecer. Mas é isso que estás a dizer, ou seja, imagina, não, nem o tentar, não é? Nem o abrir a possibilidade de deixa-me testar. Não, eu não estou disponível para fazer esta mudança, eu quero o resultado que essa mudança ia trazer, mas sem estar disponível para a mudança, não é? Porquê? Porque eu sou assim, porque eu não vou abdicar daquilo e tudo mais. No entanto, eu quero um resultado que exige que eu faça sacrifícios, como qualquer coisa na vida, né? Ou seja, faz parte disso. Aí advém muito exatamente das expectativas ser realistas, não é? Portanto, se eu quero ter resultados, portanto, imaginem, e ainda no outro dia estávamos a falar sobre isto, que é se a pessoa quer perguntar à pessoa, ok, de 1 a 10, sendo 10, tipo, olha, qual é que foi o esforço máximo que tu fizeste? De 1 a 10, sendo 10, tipo, olha, ah, fiz tipo os meus esforços máximo, não fui comer vezes nenhuma fora, não comi nada, fiz mesmo ali tudo certinho, tudo certinho, certinho. Ok, quanto é que fizeste? Se calhar um 5. Ok. Então esse 5 equivale aos resultados que tu tiveste agora. Porque se tu queres os resultados, duplicar os resultados que tu tens de fazer um esforço maior. Tu tens que fazer um esforço maior. Portanto, se não fizeres esse esforço, tu não podes querer um resultado de 10 ou de 9, sendo que fizeste um esforço de 5. E então esta pessoa tem que entender porque só está a criar frustração nela própria. A achar constantemente que, mas porquê é que eu não estou a ter um resultado de 9 ou de 10?
porque não estás a fazer um esforço de 9 ou de 10. E isto as pessoas têm que entender. Não é por fazer o mínimo, ou muitas vezes, tipo, só entrar num programa, ou muitas vezes só fazer a consulta. Não, as coisas. As pessoas têm que fazer a prática. Têm que colocar as coisas em prática, não é? Portanto, não adianta de nada eu ter um plano alimentar se depois eu também não o sigo. Não adianta de nada eu saber quais é que são as melhores formas para eu melhorar a minha rotina de sono se depois eu não as aplico. Não é? Sem dúvida. E acima de tudo é estarem ok com isso, ou seja, porque era o que estavas a dizer, que é, se eu faço um esforço de 5, eu vou ter resultado de 5. Mas eu vou estar ok com isso, porque foi uma decisão que eu tomei, que foi, eu só quero fazer o esforço de 5, não é? Exatamente. E então eu sei que o resultado que eu vou ter é de 5. O que não está ok é eu tomar a decisão, porque tem controle daquilo que faz, tomar a decisão de fazer o esforço de 5, esperar o resultado de 10 e depois sentir essa frustração, que vem obrigatoriamente, não é? E tentar encontrar uma razão pela qual o resultado não veio como eu estava à espera e colocar a razão num fator externo, quando na Fazer a verdade culpabilização, começar a Exatamente. apontar o dedo e não o dedo o que é que próprio. está errado aqui? É o metabolismo. É o plano. É isto. Não é? Quando na verdade o ponto principal é o esforço que foi um 5. Pronto, portanto, o principal é mesmo isso, é nós começarmos a descer à realidade, não é? E perceber, ok, o que é que eu estou a fazer e que resultados é que isto me traz. E pronto, Sim. e assumir isso. Toda uma vida tem um custo. Eu tenho que saber onde é que eu quero apostar, o que é que eu estou disponível para fazer. Se eu só estou disponível para fazer isto, então eu tenho que aceitar as consequências disso. Aceitar. Se eu quero aquele resultado, eu tenho que trabalhar para aquele resultado. Quando trabalho estas questões da frustração, eu costumo dizer que se fosse por vontade nossa, todas elas tinham resultados incríveis no 10. Mas a mudança passa pelo compromisso delas, por aquilo que elas fazem, pelas escolhas que elas têm todos os dias. E se eu quero o 10, eu tenho que escolher todos os dias, em todas as minhas ações, aquilo que contribui para o 10. Não posso é querer esforçar-me a 5 e depois esperar que por milagre, só porque eu quero muito, chegue o 10. Isso não acontece. É uma ilusão e, no fundo, cria não só a frustração, mas é um conflito com as outras pessoas, não é? Porque depois a pessoa vai se fechando, a culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre do trabalho, é sempre das responsabilidades familiares. A própria pessoa vai se afastando dos outros e vai ficando cada vez mais sozinha, mas ali naquele estado de inação, no sofrimento. Pois, e cada vez mais longe de permitir ver formas de conseguir lá chegar, não é? Porque depois vai ser muito mais difícil estar aberta a ouvir uma sugestão vinda da pessoa, por exemplo, que ela considerava ser a pessoa que errou ou que tinha a culpa na falta de resultados dela. E quando eu digo pessoa, é plano, o que for, não é? Ah, fica muito mais complicado. E depois é esse ponto que é essas desculpas com que nós acabamos por dar a quem nós acabamos por colocar a culpa, acaba por servir um pouco também como alívio, não é? Tipo, ok, Muito descarga. é uma descarga, tipo, não fui eu, não é? Sei lá, mas depois se pensarmos em imprevistos e coisas que são fora do nosso controle, de certeza que ninguém gosta quando começa a chover e a roupa está lá fora, né? É um exemplo estúpido, mas é verdade. Ou seja, se nós não gostamos nessas situações, ou tipo desastres, né, naturais, coisas do género, ninguém gosta que essas coisas aconteçam e que nós não tenhamos controlo. Então porquê que quando nós podemos ter o controlo, torna-se mais fácil naquele momento arranjar uma razão que não seja nossa? Percebes a minha questão? Porque tu obtens, tal como o Tulipe estava a dizer, tu obtens o alívio, que é, acontece uma desgraça e o telhado da minha casa vai ao ar. É uma chatice, não é? Mas não foi responsabilidade minha. Ou seja, é desconfortável, é frustrante, mas há um alívio ao mesmo tempo. Então, tu vais à procura desse alívio, não é? Porque se tiver sido eu a estragar o telhado da minha casa, eu sei que sou eu que, não é? Ou seja, fui eu que criei o meu próprio problema e aqui é exatamente igual. Se eu, se a pessoa não está disponível
para construir a vida que quer, a desculpa é sempre o caminho mais fácil, porque vai me manter aqui. Eu sei que não gosto de estar aqui, mas enquanto eu utilizar desculpas, eu consigo ter algum alívio, algum conforto no meio da dor, Hum. ok? E, por exemplo, uma questão que é, por exemplo, uma pessoa que decide iniciar o processo de entrar num programa, de ter um acompanhamento, de saber que está a entrar num local e num processo em si que exige mudança porque é para atingir o seu objetivo. Mas entra já com essas barreiras, não é? Essa dificuldade em se abrir ao processo em si e em fazer coisas diferentes. Tu sentes que, por exemplo, elas acreditam que conseguem mudar e depois vão-se apercebendo ao longo do processo que afinal não estavam assim tão disponíveis, ou logo à partida elas já sabem que até não estão disponíveis, no entanto esperam um milagre deste novo acompanhamento? Depende sempre de pessoa para pessoa, ou seja, isto é um bocadinho a máxima que nós utilizamos na psicologia, que foi das primeiras coisas que me disseram quando eu entrei na universidade, que é só conseguimos ajudar quem quer ser ajudado. Há pessoas que, mesmo vindo com essa resistência, ainda assim, à medida que vamos tentando desconstruir estas crenças, a pessoa vai à procura de factos, ou seja, às vezes é um bocadinho. hum, eu brinco falando a sério que é, ok, olha, vamos fazer um teste, ok? Tu acreditas nisto, eu acredito naquilo, vamos testar. E no final, aquela que tiver razão, a que não tiver razão pede desculpa à outra, ou seja, a tentar quebrar aqui um bocadinho a resistência, não é? E quando a pessoa, mesmo no meio da dúvida, porque no início, se nós acreditamos muito numa coisa, nós conseguimos desconstruir as nossas crenças com factos. Mas para eu ter factos, das duas, uma, eu tenho que ir aos sítios onde eu tenho informação fidedigna, ou tenho que me colocar nas experiências, fazer, estar. E quando a pessoa, mesmo no meio da incerteza que no início ela existe, ainda assim se permitir, aqui há espaço para trabalhar. A pessoa vem resistente, mas à medida que vamos desconstruindo, ela vai tentando, tentando. E vamos abrindo aqui algumas fissuras na crença, vamos ressignificando e a pessoa vai, à medida que os resultados vão aparecendo, desconstruindo estas crenças e criando novas. Alguém que vem muito fechado e vem exatamente por essa questão de tentar validar a inação, que é deixa-me lá ir, mas pá, no limite vou fazer aqui um esforçozinho pequeno. E depois no final, ao longo de todo o processo, não tem disponibilidade para testar, para pensar sobre, ir à procura de factos, não vai conseguir mudar e vai chegar ao final e a responsabilidade vai ser de quem tentou ajudar e de quem tentou dar mil e uma ferramentas, porque a pessoa vai continuar a fazer exatamente o mesmo, é colocar a responsabilidade no outro para continuar naquele sítio desconfortável, mas com um alívio. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito, não só pela pessoa que está do outro lado a tentar de facto ajudá-la, mas com um desrespeito enorme pela própria pessoa. Porque vai continuar a achar que sim, e vai continuar presa nessa situação. E isso para mim é uma enorme falta de respeito. Pegando exatamente naquele ponto em que estávamos a falar aqui das desculpas, que é, por exemplo, que a pessoa está a dizer tipo, mas eu não consigo porque eu tenho muitos jantares fora, mas eu não consigo porque eu tenho o almoço fora, certo? E então? E então? Eu gosto de dizer isto, eu já disse isto muitas vezes. Ok, certo, e então? Diz-me, então, que achas que ninguém no mundo, ok? Numa situação que está na mesma que tu, que não consiga. Porquê? Porquê? Porque é que tu és diferente? Porquê? Exatamente. Porquê tu és diferente? Se há outras pessoas no mundo que, de facto, numa situação pior que a tua, conseguem, porquê que tu não has de conseguir? Porquê? E porque é este tipo de mindset que depois faz com que a pessoa fique presa só nas desculpas. Que eu não consigo por causa disto. Que eu não consigo por causa daquilo. Que eu não consigo por causa daquilo. E então, voltamos exatamente ao mesmo ponto da culpabilização. Mas é isto, porque a pessoa fica constantemente presa nesse mindset e não vai sair dali. E portanto, quer seja esta perda de peso, quer seja outra coisa qualquer, quer seja da vida familiar, quer seja do seu emprego, quer seja disto, nunca vai conseguir evoluir.
porque vai bater sempre na mesma situação. E enquanto ela não olhar ao espelho, novamente, como eu estava a dizer há pouco, quando ela não olhar ao espelho e apontar o dedo para ela própria e dizer a culpa desta situação é minha, então eu tenho a responsabilidade de mudar, ela vai continuar exatamente na mesma situação. E enquanto a pessoa não perceber isso, não vai mudar. As pessoas têm muito medo de perceber que têm fragilidades. Todos nós temos fragilidades e eu só consigo tornar-me melhor amanhã se hoje identificar uma fragilidade e trabalhar para que amanhã ela deixe de ser tão intensa ou desapareça. Ou seja, só percebendo que errei, que falhei, que não estou a fazer o melhor, que não estou a saber escolher aquilo que é melhor para mim a longo prazo, é que eu consigo mudar. Ou seja, em vez de me culpar e desculpar com fatores externos, é importante que eu assuma a responsabilidade. Sou eu que tenho o controle da minha vida, sou eu que tomo as minhas decisões, sou eu que escolho as pessoas que eu quero ter à minha volta, sou eu que escolho os sítios que quero frequentar, sou eu que escolho onde é que quero dividir o meu tempo, que coisas é que eu quero, que hábitos, que. Mas depois, desculpa só dizer, mas depois aí, quando tu dizes isso à pessoa e a pessoa diz, pois, mas agora também não consigo mudar. Não, errado, a pessoa consegue mudar. Porque a pessoa acha que, não, mas por exemplo, puxando na parte do companheiro, por exemplo, na pessoa que está do companheiro, não é? Portanto, que acaba por ser a pessoa que passa mais tempo connosco, não é? Porque ele também não ajuda, porque ele não sei o quê, porque ele isto. Ok, certo, mas já falaste com ele sobre isso? Já falei e não é. Ok, certo. E a situação continua. Ok, então, mas porquê é que continuas na mesma situação? Se não estás bem ali, se não, porquê que continuas na mesma situação? São muitos anos assim. Ok, então assume o compromisso que vais continuar o resto da vida assim. Assume o compromisso que vais continuar o resto dos teus anos assim. Agora, continuaste a queixar e não fazer nada para mudar, quer seja na questão do companheiro, quer seja do grupo de amigos, quer seja do que for, para mim não é sustentável. Não é sustentável. É a pessoa estar literalmente todos os dias a chicotear-se. A chicotear-se. Sim, e depois é deixar que os outros ditem a minha vida, não é? Às vezes deparamos com situações como: eu ao fim de semana até podia caminhar, mas o meu companheiro quer ficar no sofá. Querida, se ele quer ficar no sofá, fica no sofá e tu vais caminhar. Exato. Porquê é que tens que ser tu a abdicar daquilo que queres e não pode ser a outra pessoa a abdicar? Ou ninguém tem que abdicar. Tu vais fazer aquilo que queres e a outra pessoa fica a fazer aquilo que quer e a seguir logo se juntam. A mesma coisa com, há bocado o teu exemplo de tenho que fazer pizza para o filho. Está bem, então e o facto de fazer pizza para o filho implica que eu tenho aqui a comer? Se eu quero comer outra coisa, abro uma lata de atum, de grão de bico e como, não é? Ou seja, É verdade, mas é isso mesmo. é importante que as pessoas percebam que a escolha, a decisão é sempre minha. E eu tenho que assumir esta responsabilidade, ou aceitar que não quero mudar e quero ficar neste sítio com todo o sofrimento e as consequências que me causa, ou se eu estou disponível para mudar, tenho que deixar de culpar os outros e começar a agir de acordo com aquilo que eu quero. E estarem atentas, né? Porque a verdade é que é um padrão que dura durante imenso tempo e então ouvir-se a ela própria dizer mas realmente hoje o meu filho quer pizza, então não consigo. Não é? Ou seja, isto ela nem, se calhar nem vai reparar que aquilo é uma desculpa no momento, não é? Porque para ela é uma razão plausível para ela não estar a conseguir. E então exige mesmo esse olhar de fora e tentar ficar sempre bastante atenta nos momentos em que habitualmente surgem as desculpas para as tentar contrariar imediatamente. Isso é super comum em mulheres que priorizaram sempre os outros e se esqueceram a vida toda delas, né? Ou seja, é efetivamente uma falta de capacidade de identificar as próprias necessidades, porque primeiro está sempre o outro. Primeiro eu tenho sempre que fazer aquilo que é melhor para o outro. Então é importante de trabalhar isto, que as pessoas aprendam a conhecer-se, a identificar as suas necessidades e a começar a viver de acordo com elas. E tornar o erro uma coisa boa, né? Era o que estavas a falar há bocadinho, de perder o medo de errar, porque quanto mais errares, mais perto ficas de suceder, não é? E encarar o erro como uma experiência boa, de género, pá, que incrível, eu já sei que já me conheço melhor, já sei que comigo isto assim não funciona, comigo tem de ser de outra forma. Mas aí o erro convém é o erro e aprender com o erro. Exatamente, E fazer. exatamente. Por se não estar constantemente a fazer o mesmo erro. Não, claro. É Não é tipo, que querida, por amor de Deus, querida, Não, já te disse isto. Não, Não, mas é mesmo, mas às vezes Pois, isto pois, acontece. claro. Quantas vezes é que também já não nos aconteceu? claro, Tipo, claro. querida, porque isto depois dá-me imensa fome ali depois antes do almoço, certo? Mas fizeste o lanche.
Ah, não, esqueci-me. Ok, então mas tens de fazer lanche para isto. Terceiro dia, mesma coisa. Então, mas tens que fazer o lanche, fizeste isso. Ah, não. Então, não vai haver milagres. Não é? Tipo, pá, estás a cometer literalmente esse erro. Tu já te apercebeste que é esse o erro. Eu estou-te a dar as ferramentas. Se tu não as aplicas, não podes continuar a chorar novamente que as coisas não estão a acontecer. Yeah. Não, não, sem dúvida. Não é? Portanto, e aí é tipo, eu acho que é importante é isso, é a pessoa tipo, entender, ok, aprender com o erro, mas mudar, não é constantemente tipo estar, ok, estou a fazer o erro, ok, estou a fazer o erro. Não, é tipo, estou a fazer e tenho que mudar. Senão não adianta de nada. E que não tenham medo de falhar, de identificar pontos de melhoria, porque Exato. pelo menos esta é a minha leitura, não é? Se eu algum dia sentisse que já sabia tudo, que já tinha evoluído o meu ponto alto, que significado é que teria a minha vida daqui em diante, não é? Se eu sentisse que nunca podia fazer mais, nunca podia. Sim, não é? Ou seja, eh, esta sensação de evolução acho que é uma coisa que nos impulsiona, que nos dá esta vontade de viver. Então não devo ter medo de identificar os pontos que eu posso melhorar para amanhã ser ainda uma pessoa melhor, mais completa. Sem dúvida. Porque a partir daí é que vem o crescimento. E as pessoas aí têm que entender, a partir do momento em que tiverem, em que começarem exatamente a fazer isso, a apontarem mais o dedo para elas, a tomarem mais ações e menos desculpas, tudo começa a melhorar. Tudo, drasticamente. E começar a aplicar isso nas outras áreas da nossa vida. Podemos começar por aqui, mas depois começar a perceber, ok, eu tenho este padrão aqui, ok? Então eu tenho que mudar este padrão aqui e automaticamente também começar a incluir este padrão positivo nas outras áreas da minha vida. E automaticamente isso vai ter um crescimento brutal, não é? Sim, porque nós nunca somos só no processo de perda de peso. Nós somos em todas as áreas da nossa vida. Acaba por ser quase um espelho, não é? Tipo, acaba por ser um espelho. E portanto, se tu estás à espera do momento certo para mudar, deixa-me te dizer que o momento certo para tu mudares é agora. E se estás disponível, nós estamos à procura de 6 mulheres que estejam prontas para mudar a sua vida. E por isso basta apenas enviar-me uma mensagem com a palavra FIT e nós vamos enviar-te uma mensagem para perceber se conseguimos ajudar. Muito obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.